Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Raquel e este é o segundo vídeo que eu posto por aqui. E na verdade é uma continuação do primeiro vídeo que eu falei sobre planejamento mensal, como eu faço, né, o meu planejamento mensal. E nesse vídeo eu vou falar sobre 10 coisas que a gente tem que planejar, não pode deixar de planejar. E eu já quero pedir para que vocês deixem seu like e se inscrevam no nosso canal. Então vamos lá, 10 gastos que você precisa planejar. Eu separei alguns gastos que a gente tem que planejar, não pode deixar de pensar neles durante o nosso planejamento mensal e anual, tá, gente? O primeiro gasto é o gás. Gente, algumas pessoas pagam o gás mensal. Não sei, o fornecimento é diferente do fornecimento aqui. Aqui pra gente, a gente tem que trocar o botijão. E geralmente, por exemplo, eu sou a louca do gás. Meu botijão, ele dura 3 meses. E quando chega, já aconteceu de chegar o mês em que o gás secou e eu não ter o dinheiro de trocar o gás, então vai lá, passa o cartão. Às vezes tem que dividir porque não consegue pagar tudo de uma vez e fica devendo o gás que está usando. Então agora eu planejo, eu já falei no vídeo anterior, esse é um gasto que eu planejo. Mas se você paga ele mensal, assim como fornecimento de água e de energia, ignora essa parte, tá? Mas se você troca o botijão todos os meses, então você já planeja antes. Aqui o botijão custa 120 e eu guardo R$ 40 por mês. São 3 meses, então 3 vezes 40 dá 120. Quando o gás seca, eu já tenho esse dinheiro guardado. Eu faço uma caixinha lá no Nubank com o nome gás. E aí eu já vou colocando todo mês os R$ 40 lá. E tem funcionado direitinho para mim. A segunda coisa são presentes. Também falei de maneira mais resumida no vídeo anterior, mas sim, gente. E eu faço uma lista assim de planejamento sobre presentes durante o ano. Por exemplo, eu geralmente anoto, eu uso bloco de anotações mesmo, tá, gente? E anoto assim quem são os aniversariantes do mês de. Ah, gente, ignorem os barulhos, tá? Aqui passa muita moto e carro, e eu não tenho outra opção de gravar em outro local, porque dentro da minha casa tem barulho também. Então aqui, que é o espaço que funciona a minha loja, é onde eu consigo gravar, mas tem uma estrada. Então ignorem, tá, gente? Voltando para a questão dos presentes. Eu faço uma lista de, por exemplo, quem completa ano em janeiro, que geralmente eu dou presente, em fevereiro, em março e por aí vai. E aí eu já vou me planejando durante os meses, já pensando nesses aniversários, já penso o que eu vou dar, qual o valor, eu estabeleço um teto de gastos para esse presente, para esses presentes, e vou guardando também na caixinha do Nubank. Eu tenho uma caixinha com o nome presentes e eu vou guardando lá um valor que é para comprar os presentes que eu tenho que dar durante os meses, né? Sempre tem aqueles aniversariantes que a gente sempre quer presentear, né? Então eu vou planejando ao longo do ano. Eu sempre tenho no meu planejamento um valor que eu separo para presentes. Outro gasto que a gente tem que planejar é o lazer. Eu costumo planejar coisas com a minha família que saem mais em conta. Por exemplo, eu faço. Esse mês a gente vai ter o dia do sorvete e vamos a uma sorveteria no centro da cidade tomar sorvete. E é um lazer que não sai caro. Outro dia eu fiz, inclusive mês passado, eu fiz a noite do cachorro-quente. Comprei salsicha, comprei carne moída e os pães e fiz, né, a noite do cachorro-quente aqui com meu filho, meu esposo, e eles amaram. E foi uma forma de lazer em família. Então, o valor que eu deixo para lazer é bem baixo. Se essa é uma coisa que é muito importante para você, então você tem que deixar aquele valor já programado e respeitar esse valor. Por exemplo, você guardou R$ 100 para o lazer, mas aí chega uma colega sua ou alguém pedindo para que você vá uma viagem em cima da hora para um parque aquático, você sabe que vai gastar além, você vai gastar R$ 200, R$ 300. Você tem esse valor para lazer separado para esse mês?
Você tem de onde tirar? Se você não tem, aprenda a dizer não. Não, eu não posso, não, meu lazer esse mês está dentro de R$ 100, eu só posso gastar até R$ 100, então eu não vou. Quarta coisa, itens pessoais. Gente, não dá pra gente deixar as coisas pessoais para comprar tudo de uma vez. Chegar nas lojas e, eu estou precisando de uma bolsa, eu estou precisando de uma sandália, vou lá, passo o cartão, me endivido para o resto do ano, parcelo em 10 vezes. Não dá. Então, você tem que aprender a planejar as suas coisas pessoais de acordo por ordem de prioridade. Por exemplo, em um mês você separa um valor para comprar uma sandália, em outro mês um valor para uma bolsa, outro mês você percebe que o seu perfume já está perto de acabar, então você já vai separando um outro valor para comprar os perfumes e assim por diante. Isso, gente, é maravilhoso. Quando você começa a se planejar dessa forma, que você não quer mais se endividar, é maravilhoso, é libertador. Aprendam a planejar os seus gastos pessoais. E também o quinto item, roupas. Também está dentro dos gastos pessoais, mas eu quis colocar separado porque, assim, é um gasto que antes de aprender a fazer o planejamento financeiro, de organizar as minhas finanças, eu gastava muito com roupas. E eu simplesmente comprava, aqui é uma cidade pequena, a gente ia na loja, comprava fiado, e tudo eu comprava fiado, gente. Meus perfumes, bolsas, sandálias, roupas. E aí depois o que eu fazia? Ia pagando um pouquinho. Por exemplo, esse mês só consigo dar R$ 50 nessa loja. R$ 30 nessa outra loja. E, gente, isso... Tipo assim, eu passava o resto do ano devendo naquelas lojas. Era o ano todo devendo. Eu tinha a loja de comprar os perfumes e cremes e eu passava o ano todo devendo nessa loja, as de roupas e calçados. E ainda tinha a loja em que eu comprava coisas de casa. E aí eu ficava devendo também nessas lojas. Então era o ano todinho só trabalhando para ir pagar essas contas nas lojas. E não pagava todas, né, gente? Porque quando a gente não se planeja, compra em excesso e sempre está precisando de alguma coisa e vai sempre remontando aquelas contas. Então, gente, hoje eu aprendi, é essencial a gente planejar as compras com roupas também. Eu tenho uma outra caixinha no Nubank em que eu separo com o nome roupas. Às vezes eu coloco um nome, por exemplo, é uma saia que eu quero, é uma calça, é um conjunto. Eu coloco lá e vou juntando o valor até chegar no valor que eu acho que já dá para comprar. Às vezes eu até já separo, já sei qual é a peça, quanto vai custar. Então eu vou só juntando até chegar aquele valor. Aí eu vou lá e compro à vista e ainda tenho desconto. É maravilhoso. O sexto item, gente, são coisas de casa. Eu também planejo as minhas compras para casa. Por exemplo, mês passado eu comprei um travesseiro para o meu filho. Ele estava precisando de um travesseiro e eu criei uma outra caixinha na Nubank com o nome Coisas de Casa. E aí eu vou separando um valor todos os meses. Eu sempre tiro do meu planejamento, eu tiro R$ 50. Todos os meses eu já coloco lá R$ 50 para coisas de casa. E aí, por ordem de prioridade, eu vou vendo que a gente está precisando em casa e vou comprando. Por exemplo, eu já tinha um valor guardado, então eu comprei um mop, aquele esfregão de limpar a casa, e pedi ele pela internet e comprei aqui mesmo na minha cidade um travesseiro para o meu filho. São coisas assim bobas, mas que a gente está precisando. E quando nós não temos esse planejamento, quando a gente não planeja essas coisas, a gente vai lá na loja, estou precisando, vou comprar, vou passar o cartão, vou comprar fiado e vou me endividar. É melhor você já planejar essas compras. Então, no meu planejamento, eu faço assim, eu sempre separo o valor de R$ 50 para coisas de casa e vou guardando lá na caixinha do Nubank. Conforme for necessitando de alguma coisa para casa, eu vou lá, retiro o valor e compro esse item que eu estou precisando. Sempre levando em conta a prioridade, porque às vezes a gente está precisando de muitas coisas, mas não dá para comprar tudo de uma vez. Com paciência a gente consegue tudo, né? O próximo item é farmácia. Gente, adoecer é uma coisa que a gente imprevisível, principalmente quem tem criança. E é uma coisa que eu
também planejo. Eu pago o plano de saúde do meu filho, porque é uma prioridade. Bom seria que a gente pudesse pagar de todos da família, mas a gente sabe que plano de saúde é uma coisa que não é muito acessível, é muito caro. E então eu pago do meu filho e também eu separo um valor por mês para uma caixinha no Nubank que eu coloquei o nome de farmácia. Coloco um valor lá e sempre que, por exemplo, ele vive gripado, eu preciso comprar algum xarope, algum remédio para gripe, eu não vou me endividar também. Eu vou lá na caixinha, retiro o valor e compro o remédio que estou faltando. No próximo mês eu coloco novamente o valor lá. Também estou colocando R$ 50 por mês. Às vezes não dá, mas como eu tenho uma outra caixinha com o nome gastos extras, que às vezes eu não consigo controlar, não consigo prever, aí eu vou lá e complemento. O próximo item é gasto com transportes. Eu não costumava planejar a gasolina, mas todos os meses a gente gasta um valor significativo com o transporte. Aqui a gente usa moto, como eu falei no vídeo passado, e eu sempre separo um valor das nossas despesas para pagar a gasolina, para comprar, para colocar e não estar colocando no cartão para depois pagar, depois se preocupar. Então eu planejo o gasto com transportes. Quem mora em cidade grande que sabe que vai precisar pagar Uber, táxi, não sei, também tem que planejar esses gastos. Um outro gasto que você tem que planejar são as viagens. Eu até já antecipei esse ponto que não dá simplesmente para a gente chegar no final de semana e falar, tá, final de semana seguinte, no próximo final de semana a gente vai viajar. É simplesmente ir lá comprar as passagens, dividir em 12 vezes no cartão, viajar e voltar e ficar pagando. Então, gente, se você quer viajar, você planeja, passa o ano todinho guardando, separando um valor para aquela viagem e no final do ano, na data que você decidiu viajar, você já tem o valor e basta você usá-lo. Gente, outros gastos que a gente precisa planejar são os gastos de final de ano e de início de ano. Gastos como IPVA, IPTU, gastos com, por exemplo, quem tem filho em escola particular que vai ter que pagar, renovar matrícula, comprar material escolar. Todos esses gastos eles têm que ser pensados. O mês de dezembro é um mês em que a gente geralmente gasta muito. São muitas confraternizações, amigo secreto, presentes para comprar. Então, assim, esses gastos você precisa planejar com antecedência. No final do ano, a gente costuma contar com o 13º. Mas às vezes você tem outros planos para o 13º, como fazer uma viagem, comprar um item mais caro para sua casa, guardar para a construção da sua casa própria, comprar carro, enfim. E aí você não dá para deixar somente para pensar nos gastos de dezembro durante o mês de dezembro. Eu já cansei de falar das caixinhas, né, da Nubank, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir, mas também eu tenho uma caixinha com o nome Meu 13º. E nessa caixinha já comecei agora, eu vim começar agora em fevereiro, a colocar um valor simbólico para todos os meses eu colocar aquele valor para no final do ano eu ter um dinheiro extra para gastar comigo, com presentes, com confraternizações. Então assim, gente, esses gastos eles precisam ser planejados com antecedência e quando você chegar lá no final do ano você vai agradecer por já ter aquele valor guardado e não precisar se preocupar. Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado de alguma forma para que você também possa se planejar, se organizar, colocar todos esses gastos na ponta do lápis para ter uma organização financeira que, como eu falei durante o vídeo, gente, é libertador. E quando você começa a fazer isso, se torna um hábito, você simplesmente não consegue mais viver sem planejar, tá? Não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar e até breve.